Olá, essa é mais uma Pastoral Viva a Esperança e eu leio Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Algumas semanas atrás eu estava na aula de inglês e eu ganhei lá umas notas de dólares de brincadeira e trouxe para casa. Aí cheguei aqui em casa, entreguei essas notas pro Arthur, para ele brincar, e disse para ele: olha, que o papai tá te dando um dinheiro, pode comprar algumas coisas aí e tal. E ele começou a brincar com aquele dinheiro e de repente esse dinheiro se misturou aos brinquedos dele, ficou guardado lá na caixa de brinquedos e a gente esqueceu essa história de dinheiro. Aí, quando foi esses dias, o Arthur chegou para mim e pediu para eu comprar fruta para ele no mercado. Ele gosta muito de fruta, do jeito dele. Papai, compra fruta lá e tal. E eu disse para ele assim: filho, o papai vai comprar sim, mas agora o papai tá sem dinheiro, né? O papai não vai comprar agora não. E aí ele falou assim: não, mas eu te dou dinheiro. E aí ele foi lá e pegou os dólares lá e quis dar para mim, para que eu pudesse comprar as frutas para ele. Quando eu me lembrei dessa história e me deparei com esse texto, logo eu consegui fazer uma conexão entre uma coisa e outra. A primeira reflexão que me veio à mente é essa tentativa que nós temos de querer ajudar Deus na resolução dos nossos problemas, oferecendo a Ele certas coisas que na verdade Ele já tinha nos dado antes. Eu tinha dado aquele dinheiro para o Arthur, e tão logo ele viu que havia a necessidade de se resolver uma situação, ele não pensou duas vezes de pegar lá o dinheiro e dar para mim, mas eu havia dado aquele dinheiro para ele. Eu havia sido a fonte daquele recurso. E ele quis, né? Eu não estou excluindo a boa vontade, mas o fato é que ele quis me dar aquilo que eu já tinha dado para ele. E eu achei isso muito interessante para a nossa vida, né? Muitas vezes nós queremos resolver situações, nós queremos oferecer uma ajudinha para Deus, e nos esquecemos de que é Ele a fonte dos nossos recursos da vida, né? Não apenas financeiros. Deus é quem cuida de nós em todos os momentos. Então, é muito interessante essa nossa ousadia de querer dar uma ajudinha para Deus em algumas situações, se nós nos lembrarmos de que é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem cuida, é Ele quem nos dá o ar que nós respiramos, é Ele quem nos dá os dons e talentos. Então, esse texto do apóstolo Paulo, que é um hino de louvor a Deus, ele tem muito significado por causa disso. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós somos cristãos, se nós estamos em Cristo, nós devemos ter a consciência de que tudo vem dele, tudo acontece nele, tudo retorna para ele. Cristo é o centro da nossa vida e a essência de tudo que nós temos. Então não tem como nós oferecermos a Ele nada que não tenha vindo dele mesmo. E eu não estou aqui dizendo que nós não devemos dar o nosso melhor para Ele, que nós não devemos oferecer os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus, que todos os dias nós não devemos nos levantar e consagrar as nossas vidas mais uma vez a Jesus, dizendo: Senhor, eu sou teu e faça de mim aquilo que é a tua vontade. Eu não estou dizendo nada disso. Nós devemos sim nos entregar a Ele todos os dias. Nós devemos sim dar o nosso melhor a Ele na nossa vida, em tudo que nós fizermos, para a glória de Deus, para o serviço das pessoas, para que o reino de Deus seja sinalizado. Porém, nós precisamos ter a consciência de que tudo vem dele, tudo passa por ele e tudo retorna a ele. Ele é o sustentador do universo e não há nada que nós possamos dar a ele que não seja uma devolução daquilo que ele já tinha nos dado. E isso também me ensina que não tem como, então, nós nos relacionarmos com Deus, nós temos uma relação de discipulado com Jesus Cristo na base da barganha, na base da troca, porque nós de fato não teríamos o que oferecer nessa troca. Por mais que nós nos esforcemos em fazer o melhor que nós temos para Ele, nós nos esbarraremos no fato de que é Ele quem nos dá antes todas as coisas. Existem pessoas, por exemplo, e infelizmente isso está sendo muito ensinado nos dias de hoje, que pensam que podem comprar a bênção de Deus através de contribuições financeiras, mas essa não é a lógica do reino de Deus. Nós contribuímos financeiramente com o reino de Deus, nós investimos em pessoas, nós compartilhamos os nossos bens, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos,
Não porque nós queremos o favor de Deus, não porque nós queremos que Deus multiplique a nossa sementeira, não. Nós queremos fazer isso porque nós entendemos que aquilo que Deus nos dá como bênçãos e dádivas nessa vida deve ser partilhado. Existe uma lógica no reino de Deus, que é a lógica da partilha, e nós o fazemos porque é natural para aqueles que estão em Cristo compartilhar aquilo que eles têm. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos abençoa e Ele multiplica assim as nossas bênçãos quando nós compartilhamos com outras pessoas. Essa é a lógica do reino, mas nós não fazemos isso para barganhar com Deus, porque nós sabemos que foi Ele quem nos deu, em primeiro lugar, aquilo que nós estamos compartilhando. Então, essas duas reflexões, elas ficaram muito firmes na minha mente. Primeiro, tudo vem de Deus. Os nossos dons e talentos, as nossas habilidades, as facilidades que nós temos para lidar com certas coisas, com certas ferramentas, tudo isso são dádivas de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que não há nada que nós ofereçamos para Deus que não tenha vindo dele mesmo. E isso é libertador. Porque significa que eu e você não precisamos nos esforçar ou ficar exaustos tentando conseguir o favor de Deus através da nossa performance. Porque Ele distribui pela graça, pelo seu amor, as suas dádivas a nós, e nós não precisamos nos matar, vamos dizer assim, né, para tentar alcançar o favor de Deus. Porque o favor de Deus já foi nos dado, e essa é a boa notícia do Evangelho. O que Deus fez por nós, o que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, foi fruto do amor de Deus e de sua graça e misericórdia. E isso independe daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, nós podemos nos agarrar a essa verdade, e isso é libertador. Nós não precisamos tentar alcançar o favor de Deus, porque esse favor foi feito por nós, pela graça de Deus, por seu amor e misericórdia. Então nós devemos nos apegar a isso. E essa realidade de que Deus, Ele está em todas as coisas. Deus permeia todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida não é departamentalizada. Toda a nossa vida pertence a Ele. Seu trabalho é para a glória de Deus e o meu trabalho é perspassado pela vontade de Deus e pelos valores do reino de Deus. Se eu cuido da minha família, isso é para a glória de Deus, Deus está presente na minha família e Deus é determinante na minha família. Se eu me relaciono com a minha namorada, se eu estou na faculdade, na escola, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, tudo é para a glória de Deus e tudo passa por Deus e tudo tem como essência a presença de Deus, porque eu estou em Cristo e se eu estou em Cristo, Cristo está em tudo que envolve a minha vida. E para terminar essa reflexão, eu gostaria de ler com você um trecho do livro Confissões de Agostinho, em que ele nos dá a sua visão a respeito dessa grandeza de Deus, dessa glória de Deus que envolve todas as coisas da nossa vida. Diz o seguinte, Agostinho, no seu livro Confissões: então quem és tu, meu Deus? Quem és, senão o Senhor Deus? Pois quem é Deus além do Senhor e quem é rocha senão o nosso Deus? Salmo 18, 31. Altíssimo, boníssimo, poderosíssimo, onipotente ao extremo, misericordiosíssimo, mas extremamente justo, misteriosíssimo, mas sempre presente, belíssimo, mas extremamente forte, estável, mas incompreensível, imutável, mas mudando tudo, nunca novo, nunca velho, tudo renovando e envelhecendo os orgulhosos que não se dão conta disso, sempre atuando, sempre em repouso, sempre acumulando, mas sem precisar de nada, sustentando, enchendo e sempre te espalhando, criando, nutrindo e amadurecendo, buscando, mas tendo tudo. Tu amas, mas sem paixão. És zeloso, sem ansiedade. Arrependes-te, mas não te afliges. Fica irado, mas sereno. Mudas tuas obras, mas teu propósito não muda. Recebes de volta o que encontras sem nunca tê-lo perdido. Nunca estás necessitado, mas os lucros te alegram. Jamais cobiças, mas cobra juros. Tu recebes mais que o devido para que possas dever. E quem tem o que quer que não seja teu? Tu pagas dívidas sem nada dever. Perdoas dívidas sem nada perder. E o que acabei de dizer, meu Deus, minha vida, minha santa alegria, ou o que diz qualquer ser humano que fala de ti,
Todavia, ai daquele que não fala, pois na verdade até os mais eloquentes são mudos. Essas palavras de Agostinho nos dão a dimensão, ou nos dão um pequeno vislumbre dessa dimensão grandiosa que é a glória do nosso Deus. E esse Deus que está acima de todas as coisas e cuja presença está na nossa vida como um todo, Ele é digno de louvor e adoração. A Ele seja a glória para todos sempre, é assim que termina o apóstolo Paulo na sua fala. A minha oração é para que nós possamos nos relacionar com Deus nessa perspectiva da sua grandeza, nos lembrando de que, por mais que nós ofereçamos para Deus o nosso melhor, e nós devemos fazê-lo sim, nós devemos sim todos os dias nos levantar e dizer ao Senhor, obrigado por mais esse dia, e mais uma vez eu consagro toda a minha vida a Ti. Mas por mais que nós façamos isso, a gente não pensa que Deus tem alguma dívida conosco, ou ainda que nós podemos dar uma mãozinha para Deus para resolver os nossos problemas, como o Arthur quis fazer lá com o dinheiro que eu tinha dado para ele. Ele é a fonte de tudo que nós temos, Ele é a fonte de tudo que nós somos. E isso é libertador, isso nos dá paz de espírito, isso faz com que a nossa caminhada fique muito mais leve, porque nós entendemos que dependemos dele e não de nós. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, essa é a minha oração, que nós possamos nos apegar a isso. E para a glória de Deus, esse Deus que é tudo em todos e age em tudo e age em todos e através de todos, esse Deus que se revela no nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todas as coisas convergem. A minha oração é para que a gente se apegue a esse Deus, para que a gente possa viver essa leveza da vida, que é a vida abundante que Cristo nos dá. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua oração também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.